Ele é morador da Granja Viana e atua como artista plástico há 30 anos. E hoje, mais do que nunca, ele gosta de se dedicar à fotografia e a algumas intervenções bem pontuais e muito interessantes. Alberto Lefebvre nos estúdios do Alpha Channel, aqui no Estúdio Rap. Tudo bem? Bem, e você? Tudo certinho. Bom, estou muito curiosa, acho que todo mundo em casa também, saber um pouco mais dessa sua história. Onde você nasceu? Nasci em São Paulo. Paulistano mesmo, ali na região dos Jardins. Depois passei a infância na região do Butantã. Foi um momento muito legal para mim, porque aí acho que começou a ter um pouco de contato com a arte, porque era uma região de... Tinha muito mato, né? Tinha um rio na frente da minha casa, né? Então, você gosta de mato, você gosta de natureza, adoro, né? Muita ligação com a natureza, né? E isso interfere de alguma forma na sua... Interfere, né? Porque faz parte da minha vida, né? Acho que a gente vai, né, se relacionando com a vida e isso fica impregnado dentro da gente, né? Acho que faz parte da nossa história, né? E você estudou em São Paulo? Estudei em São Paulo. Fiz as escolas, depois eu mudei voltei para a região da Jardim América, né? E estudei em escolas de São Paulo. E aí comecei a me interessar. Quando eu tinha 9 anos, eu tive uma hepatite fortíssima, né? Fiquei 3 meses de cama. E aí que surgiu o interesse de começar a desenhar. Comecei a copiar quadrinhos, né? E aí minha família, olha, quando desenha bem. E eu tinha um irmão gêmeo, Gilberto, que hoje também é um grande ilustrador, né? E trabalha para cinema, faz storyboards para cinema. E a gente começou a desenhar muito, né? Começamos a desenhar. E aí começou esse interesse pela arte, né? Pelo desenho. E, então você teve assim um incentivo familiar muito grande. São só vocês dois? Só 2 irmãos? Não, nós somos em 6 irmãos. Nossa, família grande. Que bacana. É. E seus pais tinham esse interesse pela arte? Não, não tinha. Eu tinha algum tio, que foi um grande escultor, né? E Francisco Leopoldo de Silva, né? Tio Chiquinho, que a gente chamava, né? Mas não tinha nenhuma relação assim direta, né? E o fato dele, você gostava, você acompanhava o trabalho dele, influenciou o seu trabalho enquanto escultor no começo da sua carreira? Não influenciou, porque ele tinha um trabalho muito acadêmico, né? Mas ele não era o meu interesse, né? Claro que eu admirava, olhava o trabalho dele, mas não uma influência direta. Não tinha o seu trabalho, então, direta. não é tão acadêmico, ele é mais intuitivo? Ele é um trabalho mais contemporâneo, né? Trata de assuntos um pouco mais contemporâneos, né? Não tem essa relação, apesar de ter feito o modelo vivo, ter estudado anatomia, né? Você tem que passar por essa compreensão, né? Para poder destruir a forma, de certa maneira, né? Mas as minhas esculturas eram mais abstratas, né? Agora você resolveu então estudar, porque você se formou em artes plásticas na FAAP, não é isso? Na FAAP, isso. Você decidiu que você ia seguir essa carreira como artista plástico quando? Acho que desde cedo, né? Eu queria ser ou publicitário, que era coisa ligada ao desenho, né? Que coisa, eu assistia aquela Gene é um gênio, que ele era publicitário, eu achava o máximo, né? Coisa também da infância, né? Mas foi assim, é um interesse mesmo, né? Estava claro para mim que ia ser ligado a desenho, né? A arte, esse ficou muito claro desde cedo para mim. Né? Bom, então você estudou e depois? Qual foi o que você fez depois da faculdade? Qual foi o primeiro passo? Eu fiz faculdade, na verdade eu não cheguei a terminar a faculdade, né? E eu comecei a fazer cursos paralelos. Comecei a fazer curso com o Fajardo, com o Dude Maia Rosa, com Martins de Porangaba. Foram eles que deram uma estrutura maior, né, com as artes plásticas, né, com o conceito das artes plásticas. Né. Então vamos fazer uma trajetória aí para a gente entender um pouco mais como você chegou hoje a trabalhar com fotografia e intervenção, né? Você passou a primeira atividade assim que você se dedicou de fato foi a pintura. A pintura. Fiquei muitos anos pintando. Minha primeira exposição foi com pintura, quer dizer, minhas primeiras exposições com pintura. Aí foi um momento que eu não tinha mais prazer em pintar, esgotou a pintura, não conseguia mais, não tinha mais assunto, na verdade, né? E aí comecei a me interessar muito pela escultura, né? E daí foi isso. No começo as esculturas eram muito ligadas à pintura, elas eram coloridas, tinha ainda aquela passagem, né, da pintura para a escultura. Aí eu comecei a ver que a cor distraía a mente, né? Não precisava ter cor na escultura. Aí elas começaram a ficar monocromáticas e entrei na questão puramente da forma, né?
E essas exposições, você expôs não só aqui no Brasil, mas em coletivas também internacionais. Conta um pouco para a gente sobre essas suas experiências. Eu expus em São Paulo, basicamente, expus em Belém, depois eu expus em Paris, na Espanha, em Portugal. Que interessante. Bom, quando foi então que você sentiu que não era mais pintura, não era mais escultura e que você abriu os olhos para a fotografia? Foi assim, foi uma coisa mais de... que é uma coisa que me instigou. Em 2004, 2005, começou a surgir muita fotografia nas galerias, né? Fotografia contemporânea. Eu falei, o que é a fotografia de um artista plástico? Eu tentei entender, né? Fiquei brigando e falei, não, uma coisa é fazer, né? Vou começar a fotografar. Aí eu comecei a fotografar e minhas primeiras imagens eram muito ligadas à minha pintura e à escultura, né? E eu achei interessante poder produzir só com uma câmera fotográfica, com aquela ferramenta, para conseguir produzir pintura sem pincel, sem tinta, sem material de escultura. Mas aquilo, para mim, não era. Eu falei, não é isso. Não sei porquê, eu falei, não me dava vontade de continuar produzindo isso. E aí eu fui para Paris, fui a passeio, na verdade, fui visitar museus e... Aí no último dia eu estava com a minha mulher, ela teve que, não sei o que aconteceu, a gente teve que separar, ela teve que ir embora antes, e eu fiquei 3 horas a mais em Paris. E eu estava com uma câmerazinha simples, uma Cybershotzinha, e eu passei por um lixo e resolvi fotografar o lixo de Paris. Fotografei o lixo, a hora que eu olhei a imagem, aquilo me pegou, assim, eu falei, puxa, natureza morta, né? Nos 2 sentidos, né? Natureza morta, da pintura que eu estava vendo em muitos museus, e eu falei, pô, eu estou vendo uma pintura aqui, uma natureza morta, e a natureza morta ambiental, né? Aí já falei, pô, aí já é uma história, né? Já entra num outro assunto. Aí comecei a fotografar lixo sequencialmente, durante 2 horas e meia, fotografando lixos ao redor do Sena, atravessava a rua, fotografava. E cada lixo que eu olhava tinha algo novo, né? Tinha um que tinha só remédios. Eu falei, puxa, é uma região que só deve ter pessoas mais velhas, né? E fiquei imaginando o próximo lixo, se eu demorasse, podia ter mais lixo do que, né? Alguém ia colocar mais lixo. Então, essa coisa de uma intervenção de outra pessoa que está construindo a imagem. Então, a imagem não era só uma representação, tinha mais imagem fora. Você começa a pensar sobre a construção da imagem, né? Mas o que te levou a fotografar um lixo? Por que a sua atenção foi fisgada por aquele lixo no aeroporto e você desenvolveu esse trabalho, então? Tinha uma coisa, primeiro da estética, tinha uma transparência, tinha um texto num lixo que era avisando que aquele lixo era contra bombas, por isso que ele era transparente, né? Tinha um texto em francês. Então, visualmente era interessante, né? A princípio é isso. E depois, assim, fotografar um lixo do terceiro mundo. O que é um lixo do terceiro mundo? Né? O que eu ia encontrar? Né? Uma curiosidade, porque é uma coisa assim, eu fotografava no escuro mesmo. Claro que fotografava, eu não arrumava nada, não mexia no lixo. E tinha composições incríveis, né? No lixo, uma composição estética interessante, né? E foi aí que você percebeu que você, talvez, de fato, tem um outro olhar, um olhar diferente em relação a algumas coisas? Ou você só foi notar isso depois? Na verdade, assim, quando a gente está produzindo, a gente percebe que ali tem algo. Engraçado, eu percebi que ele tinha algo, né? Algo novo, né? Mas, claro, que depois, ampliando as imagens e tendo esse tempo de pensar e começar a perceber a profundidade do que foi aquilo, né? Que não era simplesmente uma representação de lixo, que engraçadinho. Não, é que ali estava tendo um discurso e que abria questões, né? Primeiro é isso, né? Por que uma pessoa vai para Paris fotografar lixo, né? Já começa a questão aí, né? Exato. E ninguém olha para o lixo de Paris. Acho que ninguém pegou e falou, deixa eu ver o lixo de Paris, né? Então é isso, o artista ele traz algo que ninguém pensou, né? E abrir questões, né? Essa questão da construção do efêmero, né, da imagem, né? Esse lixo como ele vai sendo construído com o tempo, né? E essa coisa também da cor, como começou a escurecer, as cores dos lixos, né? Dos plásticos começaram a mudar. Eu estava fotografando, a gente passou um carro, iluminou o lixo, então eles com um lixo amarelo, né? Maravilhoso. Tinha um que era uma coisa que deve ter tido uma grande festa, uma champanhe com uns papel dourado, com bombom. Assim, é gostoso se olhar a história dentro de um lixo, né? Então, assim, a imagem passou, a fotografia começou a ter outro entendimento para mim, né? A imagem que tem outro significado ali daquilo que está sendo visto, né? Seria exatamente nesse momento que você se atentou à possibilidade de intervir de fato e transformar o meio que você vive?
Foi, exatamente, porque aí abriu a um novo olhar e um outro entendimento, né? Aí foi que... Foi através de um lixo que você percebeu que você poderia dialogar mais, denunciar e, de fato, intervir socialmente. Sim, exatamente. Foi uma abertura de... Aí é aquela coisa de... tipo outro estágio, sabe? Parece que você dá um salto de entendimento e abre para outro universo, né? Acho que essa, para mim, é a grande delícia da arte, né? Quando você percebe que você alcançou um outro lugar, assim, que tem outras coisas para contar, né? Outras coisas para falar, você muda a tua linguagem muda um pouco, né? Você faz uma coisa meio de crescimento espiritual, né? Quando você alcança algo espiritualmente mais alto, né? Você começa a ter conexões diferentes, né? É um pouco isso. Você parece um artista muito espiritualizado. Você traz muito dessa espiritualidade para as suas obras? Eu acho que sim. Eu acho que essa conexão, né? Você está conectado com a natureza, né? Você está em contato, sentindo essa vibração, essa energia, né? Eu acho que isso é muito espiritual, né? Você perceber, estar em contato com a riqueza, com a beleza da vida, né? Isso eu acho que... Você tem isso na Granja Viana? Foi por isso que você foi para lá? Tenho. Eu acho que essa coisa da natureza é muito forte, né? Eu acho que tem pessoas que moram lá já há um certo tempo, tem essa preocupação, né? Tem outra relação com a vida, outra relação com o espaço, outra relação com a natureza, outra relação com o ser humano, né? Das relações, né? Então eu sinto isso sim, lá na Granja. Né? Bom, então vou aproveitar para te fazer uma pergunta, mas você vai respondê-la só no segundo bloco, que é a respeito das suas intervenções na Granja Viana. Qual o seu ponto de vista com relação à expansão imobiliária lá na Granja? E, claro, aqui também em Alphaville, em todo esse bairro, toda a nossa região. Isso tudo você responde daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já. Okay.